Olá, pessoal! Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com meu querido Arthur Silva em mais um programa aqui dentro da nossa programação. Desculpem aí a redundância. Mas a gente está aqui, tá, para tratar de mais um pós-jogo. Hoje a gente vai falar da derrota tricolor para o outro tricolor, na verdade, o Ferroviário, né? O Santa Cruz perde para o Ferroviário por 3-1 na oitava rodada da Série D, o início aí do retorno, jogo válido aí pelo grupo A3. Não tira o Santa Cruz da liderança, mas a gente vai ver se é motivo, com o Arthuzito daqui a pouco, para que seja aceso algum tipo de alerta lá pelas bandas do Arruda, tá? A gente vai falar também de como isso afeta a classificação tricolor, de como isso pode impactar a caminhada do time e se de repente pode vir até algum saldo positivo que a gente pode extrair dessa primeira derrota que acaba com a invencibilidade não apenas do time na competição, mas também do técnico Marcelo Cabo. É isso, né, Arthuzito? Hoje vamos com este cardápio aí para a turma, não é isso, meu irmão? Salve, salve. Boa noite, Celso, todo mundo que está aqui na audiência, Noite, torcedores do Santa, provavelmente torcedores aí rivais também, né, aparecendo para ver um pouquinho sempre, aí né? depois do Santa voltar a perder. Voltar um pouco à realidade, né, Celso? O torcedor do Santa estava mal acostumado aí, 7 jogos, 6 vitórias e um empate, só alegria, mas o futebol também tem esse outro lado, mais cedo ou mais tarde ia aparecer, veio na hora certa, se é que existe hora certa para perder, né? Melhor perder agora do que nos momentos mais decisivos. Perfeito. Muito bem, Arthuzito aqui nessa síntese. E aqui, galera, eu vou aproveitar antes de a gente abrir oficialmente a nossa pauta para passar uns recadinhos para vocês, tá? Primeiro, queria pedir para vocês seguirem aqui nessa nossa campanha para ampliarmos o nosso alcance, tá? E aí, a partir disso, faço o convite para vocês deixarem um like aqui nesse nosso vídeo, se você estiver ao vivo, ou se você estiver consumindo esse conteúdo aqui no horário que você quiser, no horário que você escolheu para consumir. Deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário. Se possível, se você gosta bastante aí do nosso conteúdo e, pô, vou querer ajudar esses caras merecem. Então, você pode escolher aí um dos nossos programas que você curtiu bastante, de repente, um dos nossos cortes que você acha que, pô, isso aqui vai fazer com que esse meu brother, essa minha amiga aqui, que acompanha também futebol, entendam por que eu defendo tanto esses caras. Então, você puder entrar nessa campanha com a gente vai ficar muito agradecido, tá? Acabamos de ultrapassar a marca aí dos 82.700 inscritos, tá? E se você puder e quiser, tá, entrar nesse seleto grupo, tá? Dos primeiros 100 mil inscritos do nosso canal, você pode se inscrever também, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos, tá bom? Conteúdos que a gente distribui não apenas aqui digitalmente, tá? A gente vai ter no próximo dia 5 de julho, talvez se estenda para o dia 6 de julho, mais uma edição do nosso querido Experience, que é o campeonato de futebol que a gente organiza de tempos em tempos, e fazia bastante tempo que a gente não realizava aqui um Experience, e agora ele está de volta e você pode realizar a sua inscrição para viver as emoções aí desse torneio com a gente. Reza a lenda que até Arthuzito vai chegar por aí para dar um abraço na turma, para... Passagem comprada já, estarei lá. Estarei Olha lá. aí, tá vendo? Eu tô mentindo não, pô. E para exibir, tá? Todo o seu talento futebolístico lá na Essa grama. parte aí já tá mais difícil. Essa parte tá mais complicada. Não, veja, você vai mostrar todo o seu talento futebolístico. É isso. Eu serei Todo o seu. destaque. Serei Você não. destaque. Muito provavelmente negativo, mas serei destaque. Mas você vai faltar empenho? Não vai faltar empenho. Não vai faltar entrega. Não é isso? Jamais, jamais. Pode faltar assim, pô, aquele faro de artilheiro, pode faltar aquele time para fazer aquele desarme preciso, mas disposição não vai faltar. Então, o Tuzito vai exibir aí todo o talento futebolístico dele no nosso Experience. Você pode viver também essa experiência massa com a gente. Ainda há inscrições, tá? Para a gente realizar um campeonato que vai ser, porra, muito legal no Estádio Soccer, tá? É um lugar que é completamente coberto, já fui visitar algumas vezes, já tinha jogado no Estádio Soccer na época que eu morava em Piedade ainda, né, na casa dos meus pais,
e fica ali em Setúbal, então é relativamente perto. Fiz algumas peladas por lá e ele foi completamente reformulado, sabe? Completamente reformulado, literalmente do piso ao teto, velho. A grama tá um filé, um filé. É todo coberto o estádio, a área do estádio é toda coberta. Então, para quem viveu aí essa outra experiência que foi o nosso último experience na lama, pode ter certeza que é completamente diferente, mas também vai ser igualmente inesquecível. Então vem com a gente para o Experience, que ainda tem vaga e você pode viver também esses momentos inesquecíveis com a gente, beleza? Agora sim, Artuzito, vamos abrir oficialmente a nossa pauta e falar da primeira derrota do Santa Cruz nessa Série D. Derrota também que quebrou a invencibilidade de Marcelo Cabo à frente do Tricolor e que, de certa forma, pode fazer com que, não sei se a torcida, como você mencionou ali no começo do nosso programa, na sua síntese, ou se o time como um todo, né, entendam que está longe de estar tudo definido. Santa não perde a liderança, continua aí com 9 pontos à frente do quinto colocado, que é o seu homônimo de Natal, Santa Cruz de Natal, que é o quinto colocado, então, portanto, está longe de estar ameaçado. Mas, de toda forma, Arthur, acho que essa partida ela pode deixar algumas ressalvas. Tenho certeza que isso vai compor o seu comentário, que começa agora com a sua leitura dessa partida, onde o Santa Cruz perde de virada para o Ferroviário, tá? 3-1. Santa abriu o placar com o Thiago Galhardo aos 14 minutos. Depois o Ferroviário virou com o Ciel, o interminável Ciel, né? Marcou às 17, depois ainda no segundo tempo, e fechou a tampa aí com João Neto, tá? Já no finzinho da partida, quando o Santa Cruz já estava completamente lançado ao ataque, buscando o empate. Então é aquele gol que ele é circunstancial do jogo, não é um gol exatamente construído, se a gente for entender a partida por recorte. Não é isso, Artuzito? Exatamente, Celso. Essa parte que você trouxe na abertura do comentário talvez seja até a parte mais relevante da análise de hoje, mas eu vou deixar ela para o final, porque eu acho Sim. que a história do jogo serve como um suporte, inclusive, para esse tipo de análise, de o que é que a gente pode extrair de pontos que precisam ser corrigidos, pontos de evolução. Será que tudo realmente deu errado? Não existe um caminho? Enfim, esse tipo de análise a gente pode fazer um pouco mais para o final. Falando um pouco do jogo de hoje, o Santa foi para a partida, e aí começando como sempre ali pela escalação, com basicamente duas novidades na equipe titular, que é justamente os dois laterais. Israel esteve de fora da partida e aí Totti acabou sendo titular na lateral direita na partida de hoje. Totti que começou a temporada como titular, mas realmente não vem performando tão bem. Israel ganhou essa posição e hoje dá para se dizer que não existe uma disputa na lateral direita do Santa Cruz. Na verdade, a disputa que existe talvez seja onde Israel vai jogar, mas Israel ele é titular do Santa Cruz, seja jogando na ponta, seja jogando na lateral direita, e aí se ele estiver jogando na lateral direita não há espaço para Totti na escalação, então um desfalque relevante aí do Santa na partida de hoje, e pelo outro lado, a gente não teve Rodrigues de titular, aí uma opção técnica de Marcelo Cabo, colocando Vinícius Silva, dando essa oportunidade para o lateral esquerdo ser pela primeira vez titular na equipe do Santa. Do resto do time, a novidade que a gente teve foi Gabriel Galhardo de volta. Ele que esteve fora na partida em Recife, por suspensão, voltou hoje à equipe titular, ele que vem jogando bem na campanha do Santa. E aí, falando do jogo, a gente viu um primeiro tempo de muitos erros, tá? Do Santa. Um Santa com um primeiro tempo bem pobre, verdade seja dita. É bem verdade que o Mesmo jogo abrindo o começou placar, como né? Exatamente, Celso. Eu ia até dizer que o Santa até começou o primeiro tempo melhor do que o Ferroviário, levemente melhor, tá? Não uma superioridade muito grande dentro de campo, mas era a equipe que chegava um pouco mais ao ataque, que levava um pouco mais de perigo, tanto que chega ao gol, embora o gol tenha sido um gol de uma jogada muito mais individual do que de construção, porque o gol ele nasce num lançamento de William Júnior, que a zaga do Ferroviário faz o corte, a bola chega até Thiago Galhardo, que finaliza muito bonito de fora da área, no cantinho. Eu acho até que o goleiro do Ferroviário poderia ter defendido aquela bola. Não é uma falha, mas é aquela bola defensável, sabe? Um goleiro de melhor nível talvez pudesse chegar àquela bola, mas Thiago Galhardo não tem nada a ver com isso e marca um belo gol, Santa Cruz fazendo 1-0.
Então, dava para se dizer que até que esse gol ele era justo, porque era um Santa que estava levemente superior ao Ferroviário, tendo mais oportunidades, tem uma chance como essa, um Santa que isso é um pouco da campanha do Santa Cruz na Série D, que muitas vezes nem aparece tanto, mas consegue ser efetivo, abre o placar fazendo 1-0. Só que aí acontece o que a gente viu acontecer também no Arruda, no segundo tempo, que é o Santa, quando jogou no Arruda, fazer o 2-0 e logo em seguida levar um gol do Ferroviário. E foi exatamente a mesma coisa que a gente viu hoje lá em Fortaleza. O Santa Cruz fez 1-0, com 2 minutos depois o Ferroviário chega ao empate num lance de total desatenção defensiva do Santa Cruz. Primeiro, a liberdade no meio que o Coletivo, jogador do inclusive, né? Ferroviário tem. Exatamente. A liberdade grande que o jogador do Ferroviário tem no meio para fazer o acionamento de Ciel pela direita, no caso do lado esquerdo defensivo do Santa Cruz. Ele recebe a bola tendo um espaço, a diagonal para o chute livre. Né? Matheus Vinícius marca basicamente só com os olhos e aí ele acaba marcando num lance que, da mesma forma que o gol do Ferroviário, dá a sensação de que Felipe Alves poderia ter defendido aquela bola. É o famoso Uhum. gol do bracinho de jacaré, sabe? Que a Sim, gente costuma falar. encurtou, né? Isso, o bracinho de T-Rex ali. Que a pessoa olha e, pô, poderia ter colocado o braço aí em Felipe Alves. E aí o Santa leva o empate com 1-1. Então não tem como não passar um pouco o filme no torcedor do Santa. Pô, de novo, mais uma desatenção, marca um gol, tem que estar ligado, não pode achar que a partida foi resolvida disso. O adversário vai tentar se aproveitar desse momento ali para reagir, até no ímpeto, na vontade e tudo mais. E foi de fato o que aconteceu. A Só que diferença. dessa vez o pecado ele cobrou, né? O É erro exatamente repetido isso. ele cobrou um preço mais alto, né? Porque se no jogo do último fim de semana o Santa conseguiu sair desse cenário e impor esse mesmo 3-1, agora o Ferroviário devolveu, né? Não foi suficiente para o Santa acordar no jogo e não, agora vou aplicar o meu melhor futebol. O Santa parece não ter conseguido despertar aí, né? Exatamente, Celso. Essa é a diferença. Porque no jogo passado, o Santa Cruz ele foi dominante na partida o tempo inteiro. O Uhum. lance do gol do Ferroviário foi de fato um momento pontual de desatenção que o Ferroviário marcou o gol. Mas eu até falei no programa passado que gerava-se um medo que, pô, você tá com 2-0, leva um gol 2-1, reta final, você pensa, agora vai ser um Deus nos acuda. Mas não foi isso que aconteceu. Depois do gol do Ferroviário no jogo em Recife, o Santa esteve em cima para fazer o 3-1 sempre. Muito mais próximo de fazer um 3-1 do que o Ferroviário de conseguir um empate. É diferente Uhum. do que a gente viu hoje. Depois do 1-1, se eu falava que o Santa tinha uma leve superioridade em relação ao Ferroviário antes desses 2 gols em sequência, depois disso foi o Ferroviário que se tornou senhor da partida. E aí com uma superioridade até maior do que a do Santa, dá para se dizer. Então o Ferroviário que começa a chegar mais ao ataque, basicamente todas as jogadas com esse jogador que a gente está vendo aqui na tela, Ciel, interminável, que desde o jogo no Impressionante. Arruda já tinha mostrado que é o principal jogador do Ferroviário, e assim, 90% das jogadas do Ferroviário passam por Ciel. Então o Ferroviário chegou com perigo, teve chance até de fazer o segundo gol, Reza a de lenda que chegar Cristiano Ronaldo só vai parar quando o Ciel parar. Para ver se consegue ou o chegar lá, né? contrário, né? Não, para Ou o ver se contrário. consegue chegar lá. Ou o contrário. Tem essa disputa aí. É que a gente tá olhando pelo lado de Cristiano Ronaldo, mas se olhar pelo lado de Ciel, acho que vai ser isso aí mesmo. Exatamente, exatamente. Então, o Ferroviário cresce na partida, chega mais próximo ao gol do que o Santa. O Santa ele se recupera mais no primeiro tempo, mais na reta final. O Santa começa a ter novamente algumas chegadas perigosas, algumas finalizações que levam perigo. Você vai lembrar aqui de uma jogada, por exemplo, de um gol perdido de Totti, que assim é inacreditável, né? Uma jogada de Giovani pela esquerda, ele faz o cruzamento e Totti assim sozinho, quase que na marca do pênalti para fazer a cabeçada, ele cabeceia para fora, perde uma chance incrível e depois outra jogada de Giovani pela esquerda que ele aciona o William Júnior que acaba finalizando para fora. Então, na reta final do primeiro tempo, o Santa aparece em 2 jogadas individuais de Giovani. E aí é justamente a minha leitura final do primeiro tempo. Um primeiro tempo pobre do Santa Cruz, que a equipe não consegue aparecer tanto para o jogo como conseguia nas outras partidas. As chances que o Santa tem é muito mais na individualidade de Giovani ou de Galhardo, que realmente foram os 2 únicos que se destacaram positivamente no primeiro tempo. E principalmente um Santa que a marcação não estava encaixada, sabe, Celso? Dando muito espaço à equipe do Ferroviário. Gerava um pouco até a sensação do Santa estar
respeitando demais o Ferroviário, dando muito espaço, dando liberdade para a equipe adversária, que é algo que a gente não costuma ver. Então, eu até entendo, porque vai ter muito torcedor que vai fazer essa leitura dizendo: o Santa entrou como salto alto, achando que ia vencer o jogo quando quisesse, e deu um pouco essa sensação. Eu não vou cravar que foi isso, porque eu nunca gosto muito de entrar nessa seara, porque às vezes fica no mais intangível ali de você avaliar. Mas de fato é um Santa que não marcou tão bem no primeiro tempo como a gente está acostumado. E aí no final do dia, quando você tem um primeiro tempo que a marcação não encaixa e que dos 11 jogadores só dois estavam bem tecnicamente, é difícil que o resultado não seja um primeiro tempo realmente ruim da equipe. E aí, para o segundo tempo, a gente vai com as duas equipes basicamente sem nenhuma alteração. O Ferroviário é até estranho. O Ferroviário teve uma mudança, mas ninguém viu levantar a placa, ninguém viu ser sinalizado, só depois que percebeu que tinha outro jogador lá do Ferroviário que tinha entrado dentro de campo no momento do intervalo. A transmissão, inclusive, só para pontuar, foi um show à parte, né? Porque a transmissão Pois hoje, é, não sei se velho. você viu, era Caio Um César narrando, comentário de Moção, brother. Moção, Renan da Resenha e outro cara lá que eu não vou lembrar o nome também, enfim, era risadagem o jogo inteiro. TV Eu vou Ferroviária, ser né? sincero aqui. Exatamente. Eu vou ser sincero. Eu tive que colocar no mudo. Porque chegou uma hora que assim, é legal por 20 minutos. Depois eu disse, meu irmão, não dá não, pô. A galera Dá, dá. querendo rir toda hora aqui, eu querendo ver o jogo, não tem condições não. Pois E é, aí velho. no segundo Isso, assim, tempo, a gente ri, Arthur, porque é o jeito. Porque, assim, é, é, lamentável. E, assim, eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra a TV Ferroviário. Deixando muito, muito claro, tá fazendo a parte dela, é a escolha que ela fez, né? A questão aqui é essa ser a única alternativa. Isso assim, profundamente lamentável. A gente está falando da quarta divisão do futebol brasileiro, um país com mais de 200 milhões de habitantes. Então, pô, não pode, o que é o país do futebol, não pode a quarta divisão estar tá entregue dessa forma. Não pode, pô. É lamentável, porque como eu e falei, já esteve muito nada. pior, Celso. Porque Pois já é, esteve no pô. escuro. Já teve no escuro, justamente. A gente teve quantas rodadas? Duas? Foram duas ou foram É, três? eu acho que foram três. Foram duas ou três Foram rodadas, três né? no Foram escuro. três rodadas no Isso. escuro. Então, assim, é negócio bizarro. Velho. É um negócio bizarro. A gente tá em 2025, pô. E por 2025, vou pontuar aqui, vou sublinhar aqui a disponibilidade mais massiva, né, de banda larga, né, e de streamings, né, de possibilidades de streamings, de personagens, de atores dessa linha de atuação do mercado que teriam porra, maior felicidade em transmitir essa partida. Né. Pô, nós somos produtores independentes também. Como não seria maravilhoso se a gente não pudesse chegar a um entendimento que fizesse sentido para a gente e para a CBF, né? Mas, parece que as pessoas querem manter um formato, né, que não é condizente com os momentos que a gente vive hoje, com a forma de se consumir conteúdo, como se consome. Né? Mas, enfim, isso é tema para outro programa. Arthur, desculpa a interrupção. Nada, nada. E só comentando o que você trouxe antes, assim, nada contra a transmissão do Ferroviário, inclusive a imagem muito boa, a narração de Caio César, não tenho o que reclamar. É só que o perfil de comentaristas que eles escolheram, que é muito mais pro lúdico do que Isso. de fato pro esportivo, para o analítico da partida, não é para mim. Para mim não Sim. funciona. O público que eu faço parte não era o que eu estava esperando. Provavelmente teve muita gente que achou o máximo, achou legal, uma experiência diferente. Ainda mais numa tarde que, embora tivesse tendo, na verdade, eu ia dizer uma tarde sem muitos jogos, mas sem muitos jogos no Brasil, né? Que ao mesmo tempo estava tendo final É. da Nations com Espanha e Portugal. Então nem dá para dizer que não tinha futebol para a pessoa assistir. Mas assim, talvez alguém estava lá zapeando no YouTube e viu a partida, achou o máximo, né? Ter esse tipo de conteúdo. Não é para mim, eu acabei não sendo o público-alvo, mas assim, como eu falei, a imagem muito boa, deu para entender 100% ali da partida, então Caio é craque, funcionou pô. bem. Caio é craque. Já trabalhei com ele, né, em mais de um momento, cobrindo a Copa do Nordeste. É um cracaço da narração. A questão é o que você falou, é o escopo geral, né? Como a gente está habituado a consumir futebol, né? E também, como eu disse, nada contra você ser disruptivo, né? A gente nasceu de um momento disruptivo também, né? Mas
como eu pontuei, o que é de se lamentar é que seja a única alternativa, né? Ser a única opção. Exatamente, exatamente. A gente já debateu muito, né? Esse tema da transmissão é Sim, até sim. repetitivo, né? O absurdo que. A loucura é a gente ter que debater isso em 2025. Isso tem que ser tema, na verdade. Exatamente. Esse é, esse é, Exatamente. esse é o problema. Exatamente. E Essa é a aí, questão. e aí, perdão, Celso, eu acho que a gente tá eu tô com um delayzinho aqui, por isso que eu acabei falando Certo. ali por cima. Então pode seguir, meu irmão. Boa. E aí, no segundo tempo, basicamente, a gente viu um jogo que seguiu um roteiro parecido. As equipes voltam sem muita mudança, mas na verdade o que a gente vê é um Ferroviário que volta muito em cima. Com basicamente 1 minuto do segundo tempo, Ciel tem uma chance assim claríssima que ele consegue um cabeceio livre, né? Matheus Vinícius falha ali na marcação e Felipe Alves faz um milagre, tá? Uma defesa assim que todo mundo estava vendo, dizia é gol. É aquele lance que todo mundo grita gol antes, provavelmente alguém na torcida do Ferroviário disse: "Rapaz, tu gritou gol antes, por isso que não saiu o gol", porque um lance muito claro que Felipe Alves consegue salvar. Em seguida, o Ferroviário chega novamente com perigo, né? Tem uma sequência ali do Ferroviário, pelo menos até os 5 minutos, algo assim. Depois o Santa começa a aparecer para o jogo. E aí a gente vê o retrato, que basicamente é o retrato que a gente vai ver daqui até o final da partida, que é um Santa que tem espaço, tem oportunidades, principalmente no contra-ataque, porque o Ferroviário, Celso, até falando um pouco de tabela, com essa vitória ele volta ao G4. O que Sim. mostra que era um jogo muito importante para o Ferroviário, o jogo de hoje. Se para o Santa perder não mudou basicamente nada em termos da classificação, o Santa segue com uma vantagem grande, para o Ferroviário valia muito. Então, a partir do momento que estava 1-1 ali no segundo tempo, o Ferroviário se lança ao ataque para conseguir o resultado positivo. E o Santa tem espaço, obviamente. E teve várias oportunidades. O Santa, eu vou lembrar aqui de chances, vou dizer claras assim. Teve uma finalização de Balotelli no meio da área, que a bola vai para fora. Tem uma chegada de que Galhardo faz uma excelente jogada e CF Thiaguinho ele finaliza para fora. Tá bem, Pouco tempo Galhardo, né? depois, bem Galhardo. Ele, antes um pouco dessa jogada, Celso, tem uma jogada que ele recebe para o contra-ataque, mas ele está basicamente sozinho. Ele contra a marcação do Ferroviário. E aí ele não consegue dar sequência. Mas logo depois ele pega a bola, recebe ainda no campo defensivo do Santa, livra pelo menos uns 2 ou 3 marcadores e dá a bola com precisão para Thiaguinho, que finaliza para fora, mostrando que assim, não é que a jogada que ele fez antes é porque ele não tem condições, não aguenta jogar. É simplesmente porque não tinha gente para dialogar, não tinha espaço. Ele sozinho contra a marcação. Mas numa jogada que ele aparece alguém para jogar com ele, ele consegue lançar a bola, o passe foi assim, um primor. Um Galhardo que a gente está vendo no Santa, que além de muitas vezes estar fazendo gol, está ajudando muito nessa fase da armação. Né? E Hum. Thiaguinho perde aí a chance, a primeira chance claríssima dele, e depois vai ter outra chance que é numa saída errada da equipe do Ferroviário, ele vai para a disputa contra o goleiro do Ferroviário, e aí eu sinto que ele ficou com medo da saída do goleiro do Ferroviário. Ele poderia ter colocado o pé ali para disputar mais a bola, que seguramente ou ele ganha a jogada para fazer o gol, ou ele sofreria uma falta, o goleiro era expulso, mas ele recua quando o goleiro vai para a disputa, e aí o goleiro acaba tirando a bola ali, então era uma segunda chance claríssima que o Santa teve, e essa é uma sequência que vai acontecendo, e eu acho que foi o jogo perfeito para aquela leitura do quem não faz leva, porque de fato foi o que aconteceu. E aí, numa chegada do Ferroviário, que já fazia um tempo que não chegava com tanto perigo, ele acaba marcando o gol ali já por volta dos 30 minutos, né? Dos 73, mais uma vez com o Ciel. Dessa vez, o lançamento é para o outro jogador do Ferroviário, que eu não vou lembrar o nome, que ganha no pivô muito bem de Matheus Vinícius e lança, e melhor, rola para Ciel bater ali de chapa na entrada da área, marcando um belo gol. 2-1 para o Ferroviário. Uma finalização até tranquila, porque Felipe Alves estava vendido completamente no lance. O Ferroviário chega ao segundo gol. E aí, depois disso, a gente tem o retrato que você até trouxe na abertura. Né? O Santa, obviamente, se lança ao ataque. A mudança que é símbolo disso é Marcelo Cabo tirar Balotelli, por exemplo, para colocar Pedro Henrique. E aí o Santa fica com 2 centroavantes, tem Pedro Henrique e tem Galhardo. Galhardo, obviamente, começa a fazer um papel de tentar ajudar mais na armação. E o Santa ainda tem algumas oportunidades. Eu vou me lembrar de pelo menos 2 cabeceios de Thiago Galhardo que a bola passa com perigo. É, uma jogada que o Santa tem de finalização com o Eurico. Não, o Eurico cabeceia para fora, depois ele tem uma finalização já depois do terceiro gol. O Santa chega, não consegue ter vantagem, e aí depois sai o terceiro gol do Ferroviário, já perto ali dos acréscimos, mais uma grande jogada de Ciel, que vem carregando a bola, passa com tranquilidade por Pedro Favela, volante do Santa, e encontra a jogada pelo lado esquerdo
direito, né, da defesa do Santa, a finalização, e mais um gol que gera a sensação que o Felipe Alves poderia ter feito a defesa. Porque é um Uhum. gol que a bola passa, ele está no canto da trave, fechando o ângulo, e a bola passa entre ele e a trave. Então, É. a sensação é que tipo, a bola não poderia ter passado ali. Se a bola vem do outro lado e entra lá no canto, você, pô, ele fez o que deu ali, tentou fechar, o outro lado acabou a bola passando, mas passou no espaço onde você pensa que não deveria ter passado. Então, realmente pesa aí contra o Felipe Alves esse segundo gol, com a sensação de ter sido uma bola defensável. E no final é isso, Celso, um 3-1 justo para o Ferroviário, um 3-1 merecido. E aí, voltando até naquela sua pergunta ali do início, o que a gente pode falar é que foi uma derrota merecida e talvez, eu até trouxe isso no meu Twitter, talvez até uma derrota importante, entre aspas. Para o Santa Cruz colocar os pés no chão, não achar que está tudo ganho, que está tudo certo, que não tem lacunas a serem desenvolvidas. Né? O Santa tem problemas sim no seu elenco. O banco de reservas hoje, por exemplo, entrou e ninguém agregou, né? Quem entrou no banco de Mais uma reservas. O vez, Santa né? teve problemas. Exatamente. A gente vai analisar isso no campinho melhor, justamente nas análises individuais. A gente vai ficar bem claro ali onde foram os problemas que o Santa Cruz teve no jogo. E eu sempre, e já faz uns 2 programas que Fábio traz aqui esse comentário, né, do Santa talvez não entrar naquela armadilha de que muitas vezes você começa muito bem na competição, perde a competitividade, acha que está tudo certo, só que depois você vai ter uma segunda fase que você tem que estar num nível de atenção muito alto É. para não vacilar e não acabar se complicando. A gente viu esse mesmo Santa ter isso em 2020. O Santa fez Exatamente. uma primeira fase de Série C voando, Irretocável. chegou na reta. Exatamente, chegou na reta final, acho que com 3, 4 rodadas de antecedência, já estava matematicamente classificado e basicamente classificado em primeiro. Parece que Faltava assim, desligou o tudo era motor ali, né? e depois não conseguiu ligar. Então, o Isso. Fábio sempre falou desse receio. Eu sempre disse para ele, Fábio, não é possível que o Santa Cruz vai cometer o mesmo erro de novo, sabe? E eu não acredito que seja isso que esteja acontecendo. Mas se uma derrota era o que precisava para talvez esse receio ficar mais claro e se tomar mais cuidado, tá aí. Né? Então, como eu falei no início, o Santa Cruz perdeu no momento que era para perder. Eu também já trouxe um comentário com você aqui no programa que você não precisa perder para corrigir as rotas. Não É, existe momento exatamente. bom para derrota. O momento bom da derrota é nunca. É você nunca Isso. perder, você conseguir ser invicto na competição. Mas, se for para dizer um momento, é esse. Que você tem tempo, você está tranquilo na tabela, Era não isso que vai eu ia ter falar. nenhum Não é impacto de apenas ter tempo classificação. para corrigir, né? É ter gordura para queimar. E isso o Santa tem. Exatamente. Tem espaço de sobra. A campanha do Santa ela segue sendo muito confortável. O Santa ainda tem 9 pontos de vantagem para o quinto colocado, sabe? Então, não precisava ter perdido para entender que há correções a serem feitas, mas às vezes é importante para deixar muito claro, né? Se às vezes as derrotas elas podem acabar mascarando um pouco ali os problemas, escondendo, as derrotas expõem completamente esses problemas, às vezes mais até do que deveria. E aí entra outro ponto, que é também não vamos achar que é uma crise, não tem nada disso. Tá? Como eu falei, o Santa Cruz é líder, o Santa tem 3 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Santa Cruz tem 9 pontos de vantagem para o quinto colocado. Mesmo numa partida ruim do Santa, eu falei aqui da quantidade de chances que o Santa perdeu no segundo tempo. Então, mesmo numa partida ruim, o Santa poderia tranquilamente ter vencido o jogo hoje, Celso. Se o Santa não desperdiça uma das chances que teve com o Thiaguinho, seria 2-1 no placar. E aí, com o Santa tendo a vantagem, o jogo poderia ser completamente outro. O Ferroviário se lançar mais ainda ao ataque, o Santa ter chance para fazer um 3-1, como poderia ter saído 2-2, mas era outra partida. Então, É, com mesmo numa certeza. partida que esteve abaixo, o Santa teve chances. Então o torcedor ele pode ver por esse lado também, né, de que não é de forma alguma terra arrasada. Agora, claro, precisa se fazer ajustes. E, principalmente, por que precisa se fazer ajustes? Por que precisa ter cuidado? Porque o regulamento da Série D é muito cruel. Para você É, ter uma ideia, Celso, de como é cruel. é muito O cruel. Santa, semana passada, enfrentou o Ferroviário no que talvez tenha sido a melhor atuação do Santa na Série D. O melhor Uhum. jogo. O Santa venceu com tranquilidade, mesmo um adversário que é difícil. A gente viu hoje que o Ferroviário está longe de ser um time qualquer na competição. É um time chato, né, que está fazendo uma campanha boa, né, tá dentro do G4. E o Santa conseguiu vencer com enorme tranquilidade, sem dar chance para o Ferroviário. Fez um 3-1. Hoje, por vacilos, mesmo tendo oportunidade, desperdiçando e tudo mais, o Santa perdeu por 3-1. Se fosse no mata-mata, ia bater pênaltis agora.
Então, para você ver como é uma competição complicada, porque você pode ter a vantagem que for. Se numa partida você vacila, pode ser o suficiente para você ser eliminado. Hoje, por exemplo, se fosse um confronto de mata-mata, Santa Cruz e Ferroviário iria decidir a vida nos pênaltis. Os Então, pênaltis. talvez se fosse um mata-mata, o Santa ia tomar mais cuidado, não ia deixar, enfim, perder tantas chances, não ia dar tanto espaço. Sim, era outro jogo. Mas é só mostrando como muitas vezes um vacilo pode ser o diferencial nessa competição. E a gente já viu várias equipes que sobraram na primeira fase, que eram favoritas, que vinham melhor, acabar viram melhores, né? Acabar se dando mal na competição. Então, por isso que é bom esse ajuste, é bom esse alerta, melhor dizendo, para que sejam feitos os ajustes e o Santa Cruz consiga ter uma campanha segura como vinha tendo no restante da competição. Perfeito. Então tá aí a nossa análise, tá? Da partida e das principais consequências, possíveis consequências aí, principais impactos dessa derrota do Santa Cruz para o Ferroviário na oitava rodada do Grupo A3 da Série D, tá? Agora a gente vai para a nossa análise dos destaques individuais para aprofundarmos um pouco mais esse nosso programa, tá? Antes de a gente iniciar, meu caríssimo Márcio Souza, meu velho, e uma hora dessa, viu, meu irmão? Já bateu até a fome, porque estamos falando de somente a China Box, tá? E a Dá turma um trabalha beijo, nisso aí, viu, Celso? Trabalha trabalha, né, velho? forte. Pô, isso aí é bom demais, velho. Porque China Box é sinônimo de qualidade, né, velho? Qualidade na escolha dos ingredientes, no preparo, e também qualidade na forma como você entrega, tá, o seu conteúdo para que a pessoa que escolheu, tá, consumir aí o China Box tenha a melhor experiência possível. E aí a gente está falando, pô, de uma galera que é líder aí de mercado e que, pô, tem toda essa expertise e esse know-how de como tratar a comida da melhor forma possível para que a sua experiência seja impecável também, tá? E a gente tem aqui na nossa tela o nosso querido China Zap, que é essa novidade que você não precisa nem baixar o aplicativo. Você aponta o QR Code aqui você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que a gente tem aqui na tela nesse momento, tá? E aí você vai ser direcionado direto lá para o WhatsApp do China Box, que a partir da geolocalização do seu aparelho, ele vai definir qual é a melhor loja para te atender, tá bom? Então você pode simplesmente apontar a câmera do seu celular aí para esse QR Code e você está a um passinho aí de ter a melhor comida chinesa do mercado batendo na porta da sua casa para que você possa se deliciar. Vou dar um bisu para você. A galera tá com a lista, com uma seleção de pokés que, meu amigo, para quem gosta de poke, é sensacional, tá? Super recomendo. Se você é do yakisoba especial, vá no tradicional, no Bifum. Só tem comida espetacular no China Box. Então é isso. Vamos lá. Vamos agora falar aí dos destaques individuais do Santa Cruz, começando com Felipe Alves. Acho difícil ele sair daqui com uma boa avaliação, Artuzito, porque pela sua, pelos seus comentários, né? Você também achou que ele foi mal, né? Que ele falhou nos gols do Ferroviário, né? Exatamente, Celso. Acho que a câmera de Artuzito caiu aqui, mas ele daqui a pouco está de volta para a gente seguir com a nossa análise de destaques individuais dessa partida, onde o Ferroviário venceu o Santa Cruz por 3-1. Voltou e voltou HD, Full HD. Vamos embora, Artuzito. Felipe Alves. Voltei. Eu descobri um problema técnico aqui. Eu fui conectar o celular no notebook. Pelo jeito, deu problema em tudo É? aqui. Então, já fico aprendizado para as próximas, eu vou fazer isso. Evite. Evite. Mas é Eu vou isso, ouvir Celso. na Falando porta. de Felipe Alves, como você disse, não tem como a avaliação ser positiva, porque ele até fez uma excelente defesa no segundo tempo, um milagre mesmo naquela cabeçada de Ciel, mas não tem como você esquecer o fato de que dois dos três gols que o Santa Cruz teve hoje, que o Santa Cruz levou hoje, foram gols defensáveis, né? Eu sempre fico naquela de gerar uma sensação de ser defensável, porque eu gosto muito da câmera
que fica atrás da barra, que a gente foi acostumado a ver nas A transmissões gente ali vê da o Globo, ângulo do porque ela goleiro, né? é, exatamente, ela é definidora se a bola é uma falha ou não. Então eu sempre fico nessa quando eu tô vendo essas partidas da Série D, porque a gente só tem um ângulo. Mas assim, mesmo nesse ângulo, para mim, é o suficiente para você dizer que são duas bolas que ele deveria ter feito a defesa. E por mais que tenha tido um gol ali que ele salvou, mas não compensa. Né? No final do dia, Felipe Alves foi decisivo para a derrota do Santa Cruz hoje. Eu vou colocar o jogou mal para ele. Não vou colocar o muito mal, justamente porque ele teve essa defesa ali no segundo tempo, mas o Laranjinha, eu acho que tá bem justo aí para a partida dele hoje. E assim, Felipe Alves, no geral, na competição, é difícil a análise, porque eu vejo muito torcedor do Santa que fala, né? Que não consegue ter confiança ainda em Felipe Alves no gol. E eu entendo, porque eu acho que o maior problema de Felipe Alves nem é em lances como os de hoje, que ele levou gol. Né? Que ele Uhum. não tinha tido nenhuma falha na Série D, da mesma forma que ele teve hoje. O que mais chama a atenção, o que mais deixa o torcedor meio receoso, eu acho que é os momentos de saída do gol. Bola aérea, ele realmente tem saído de forma meio atabalhoada. Mas para ser justo, mesmo sendo um cara que não é muito fã de Felipe Alves, eu sempre achei ele um goleiro que sempre teve um patamar mais alto do que ele tinha de fato de futebol, pela questão de ir bem, né, na saída de bola com os pés, etc. Por isso conseguia um nível maior de mercado do que deveria. Mas depois do Fortaleza eu mudei um pouco de visão, porque ele fez realmente um começo de caminho ali no Fortaleza muito, muito bom, né, num nível muito alto. E nesse próprio Santa, na Série D, o crédito dele está mais positivo do que negativo. Verdade seja dita. Já teve partidas aí que Felipe Alves salvou o Santa. Contra o 13, por exemplo, ele foi muito bem. Contra o América, ele fez defesas muito importantes ali no segundo tempo. Então, eu entendo um pouco a desconfiança, mas eu acho que o torcedor também exagera um pouco, tá? Eu acho que ele hoje foi mal, vacilou, mas também não vejo essa situação que o torcedor fala de que o Santa Cruz não tem goleiro para competição, longe disso. Ele já salvou o Santa Cruz bem mais do que causou problemas até aqui. E é importante destacar também que a derrota do Santa Cruz não está na conta de Felipe Alves. O Santa Cruz não jogou mal por conta dele, né? Ele não contribuiu para evitar o pior. Né? Eu acho que é dessa forma que a gente pode analisar. E até teve uma boa intervenção naquela cabeçada de Ciel que você destacou, mas na balança acaba sendo negativo, portanto, mal aí para Felipe Alves. Vamos agora analisar Totti, que é um jogador que a gente sempre faz um escrutínio um pouco mais talvez severo, né? Pela expectativa que a gente tem sobre a atuação de Totti. E talvez a minha pergunta seja mais assim: como anda a sua expectativa em relação ao futebol que Totti pode apresentar, meu caríssimo Artuzito? Eu já baixei a expectativa, tá, Celso? Eu acho Uhum. que o torcedor que ainda está com aquela expectativa de ver o Totti que a gente viu no ano passado, ou que a gente viu em 2020 no Santa, já está um pouco desalinhado com a realidade. Eu tenho para mim que hoje Totti, minha expectativa é que ele seja um jogador útil, que consiga ajudar, que consiga oferecer a opção, por exemplo, você tem o Israel jogando pela ponta quando for necessário, ele sendo seguro como lateral direito. Eu não tenho mais expectativa de Totti como um destaque do Santa. Mas Certo. hoje eu acho que ele ficou abaixo mesmo dessa minha expectativa mais comedida. Não Uhum. gostei da atuação de Totti. Eu acho que ele apareceu até mais no ataque do que em outras atuações que ele já teve pelo Santa. Apareceu mais do que os dois laterais esquerdos que o Santa Cruz teve na partida, por exemplo. Mas ao mesmo tempo ele perdeu um gol no primeiro tempo, que não existe o gol que ele perdeu. Uhum. Tiaguinho está apanhando muito entre os torcedores pelos os gols que ele perdeu no segundo tempo, mas o gol que Totti perdeu no primeiro tempo talvez seja mais claro do que o que Uhum. Tiaguinho perdeu. É porque um é atacante e o outro é lateral direito. Obviamente é diferente o peso. Mas assim, não O Totti existe. já E jogou o bastante último também de gol. ponta, né? Exato. Mas o último gol também que o Santa Cruz leva tem uma falha de Totti ali. Tá? O gol sai pelo lado dele, ele não consegue acompanhar a jogada. Eu vou colocar o laranja para Totti. Eu acho que tiveram jogadores piores que vão levar o vermelhinho, mas ele também não esteve bem hoje. Perfeito. Então vamos agora com Eurico e Matheus Vinícius. Eu vou colocar o laranja para Eurico. Não acho que fez uma boa partida, mas eu vou colocar o laranja porque para mim Matheus Vinícius foi pior do que ele no jogo. Matheus Vinícius vai levar o vermelho. E Matheus Muito Vinícius vai mal no levar o campo, vermelho Matheus porque Vinícius. ele falhou
claramente, assim, clamorosamente, em 2 gols do Ferroviário. O primeiro gol, a falha maior da jogada é de Matheus Vinícius. O segundo gol é também uma falha muito grande de Matheus Vinícius, que deixa o atacante levar muita vantagem sobre ele no pivô e arrumar a bola para a finalização de Ciel. E o lance que a gente falou aqui de Felipe Alves, que ele fez um milagre, foi uma falha também grotesca de Matheus Vinícius, que pulou quase nada, deixou a bola passar por ele e deixou Ciel cabecear sozinho no lance que Felipe Alves salvou. Então, realmente uma partida muito ruim de Matheus Vinícius. Depois de ele ter feito a melhor partida dele na Série D, na rodada passada, mas hoje realmente oscilou negativamente aí, não foi uma boa partida de Matheus. Perfeito. Então, para a gente fechar a primeira linha aí tricolor, vamos com Vini Silva. Eu vou colocar o vermelho também para ele, tá? Aí não vai ser tanto de ter falhado, mas é porque é um cara que não agregou nada ofensivamente, basicamente não apareceu na fase ofensiva e defensivamente ele também não entregou nada. No primeiro tempo, o lado esquerdo de defesa do Santa Cruz era a mina de ouro do Ferroviário. Foi onde nasceram as principais jogadas da equipe do Ferroviário, né? E Vini Silva não ofereceu quase que nenhum combate. Então, por isso, eu vou colocar o vermelho. E aí, eu já vou emendar com a avaliação de Rodrigues, que para mim é o laranja, tá? Também não acho que Rodrigues entrou bem. Mas, assim, o torcedor do Santa Cruz, ele fala muito de Rodrigues. Do time titular do Santa Cruz, com certeza Rodrigues é hoje o alvo número 1 de críticas. E faz sentido, porque eu acho que é o elo fraco, realmente, do time titular do Santa. Mas eu não consigo, de forma alguma, entender o pedido de Rodrigues como banco, porque todas as vezes que Vini Silva entra, ele claramente mostra por que Rodrigues é titular. Porque ele consegue ser muito pior do que Rodrigues, sabe? Acho que o Santa já viveu isso. Eu me lembro na Série B de 2017, o Santa tinha Thiago Costa e Yuri de laterais esquerdos. E era claramente aquela situação de que o melhor é o que está no banco. Jogava Thiago Costa, você pedia Yuri. Jogava Yuri, você pedia Thiago Costa. E assim seguia a vida. Nesse caso, tem isso, mas eu ainda acho que Rodrigues é melhor de toda forma. Mesmo quando ele está de titular, eu não peço Vini Silva não, porque eu já conheço a peça. A gente já viu ele jogando algumas partidas, então Tá deixa escaldado Rodrigues já, né? mesmo que... Exatamente. Teve um torcedor que comentou no Twitter, respondendo a um tweet meu, dizendo assim: Rodrigues é o famoso jogador medíocre. E a gente gosta. Porque ele é um medíocre na acepção da palavra, que muitas vezes o pessoal acha que medíocre significa horripilante. Não, é Medíocre na é o cara na mediana. média. Na É, média total, exatamente. Então é isso. Ele é medíocre. Ele não faz nada além disso. Às vezes oscila um pouquinho para baixo, mas ainda é o menos pior que a gente tem para o setor. E aqui, Celso, vale só para concluir, é um dos setores que o Santa precisa contratar. Quando a gente fala das lacunas que o Santa Cruz precisa agir, que o Santa Cruz precisa corrigir, a lateral esquerda é um desses pontos. O Santa precisa ter um titular mais confiável para daí Rodrigues ser aquele reserva que pode entrar algumas vezes na necessidade e Vini Silva, de fato, eu não vejo muito espaço para ele dentro desse elenco. perfeito. Vamos agora com o meio-campo, tá? Que começou com Wagner Balotelli, com Gabriel Galhardo e com William Júnior. É Vamos isso? É lá. isso. É isso. Balotelli eu vou colocar como um amarelinho, tá? Eu acho que foi uma partida regular de Balotelli, depois de uma grande partida que ele fez no Arruda. Hoje ele não conseguiu se destacar, foi bem feijão com arroz ali, ajudou na marcação, mas não conseguiu realmente ser aquele Balotelli que a gente viu ser nas últimas partidas. Como eu falei, a marcação do Santa Cruz hoje eu acho que esteve falha, e tá claro isso aqui quando a gente olha a avaliação do sistema defensivo, mas Balotelli eu acho que ele não foi tão mal quanto os outros. Gabriel Galhardo, eu Vamos lá, fico na então, dúvida entre o Balotelli. amarelo e o laranja para ele, mas eu vou colocar também o amarelo para ser justo, porque eu não acho que ele esteve no nível, por exemplo, de Totti, Eurico, de Rodrigues, mas ele também ficou devendo um pouco, tá? Ele errou mais do que costuma errar. Gabriel Galhardo, a gente até trouxe, né, a importância que ele tem no jogo passado, no programa. Eu falei da importância que ele tem na saída de bola para fazer o jogo do Santa fluir, especialmente pelo meio, né? Ele é aquele cara do passe vertical e hoje ele não conseguiu ter isso. Hoje ele foi um cara que errou muito o passe, ele arrisca sempre, tentou muita jogada vertical, mas não conseguiu ter êxito. E o Santa sentiu isso. O jogo do Santa ficou um pouco empacado, justamente pela falta do Gabriel Galhardo.
Aí também, a gente sempre analisa aqui o viés do Santa, né? Mas pelo viés do Ferroviário. O Ferroviário também aprendeu com o jogo no Arruda, tá? Hoje você viu um Ferroviário que os laterais ficaram muito mais postados, formando uma linha de 4 do que na partida que a gente viu no Arruda, onde o Santa usou muito do lançamento longo, que é uma característica que o Santa Cruz normalmente tem muito êxito. Eu falei muito disso no programa, e hoje o Santa mal não usou porque realmente não tinha espaço. Antes o Santa via muito espaço nas costas da defesa do Ferroviário, principalmente nas laterais, usou e abusou disso. Hoje o Ferroviário não deu esse espaço. Tá? E aí era muito importante para o Santa ter então o caminho da jogada pelo meio. E Gabriel Galhardo não funcionou tão bem nesse sentido, fica aí o amarelinho para ele. E o William Júnior? William Júnior, William Júnior eu vou colocar o laranja, tá? Não vou colocar o vermelho, porque não acho que está no nível dos piores em campo, mas não foi uma boa partida de William Júnior, errou bastante no jogo. Mas é um laranjinha que, assim, se fosse para ter uma mudança, seria para o vermelho, tá? Não foi bem de forma alguma, William Júnior errou mais do que acertou e ficou devendo ali, não conseguiu ajudar muito a equipe. Além disso, teve uma chance ali que ele perdeu também num passe de Giovani no primeiro tempo. Vamos parar de falar, que senão eu vou mudar o dele para vermelho. É melhor para ele a gente parar por aqui na análise. Se continuar lembrando, né, velho? Vai, Se vai continuar lembrando, vai acabar ser pior. terminando, terminando de baixar aí a nota de execução de William Júnior. Mas vamos lá. E o ataque teve Tiaguinho, Giovani e Thiago Galhardo. Boa. Eu vou colocar Giovani e Thiago Galhardo como verde claro. O verde musgo, na verdade. O verde musgo. Não é o muito bem, não. É o do bem. Foram os dois melhores do Santa Cruz na partida e na minha análise do jogo isso já ficou claro, né? Eram realmente os jogadores que construíram jogadas para o Santa Cruz, que fizeram o Santa Cruz chegar com perigo. Galhardo não apenas pelo gol, mas pela participação. Eu estava até comentando com você no off, né, Celso, que um torcedor que não estiver acompanhando o Santa, que ligar agora para ver um jogo do Santa Cruz, né, e talvez o último jogo que ele tiver visto ser o Santa Cruz Esporte, que teve na semifinal do Pernambucano, talvez um torcedor do esporte, né, que não acompanhou depois disso, ele Veja, vai se aí, surpreender com aí o jogador que é é Galhardo melhor hoje. esse torcedor do Santa parar de assistir, né? Porque se a última coisa que ele viu foi o jogo do esporte, e aí ele voltou a E assistir logo aconteceu hoje, tudo isso. Não, é não, melhor. não volte a ver. É isso, é Não, isso. Felipe Assis estivesse aqui, disse, pelo amor de Deus, não ligue sua TV, eu o pago ligue, caro para você não ligar a TV. eu mando um China Box para você não ligar a TV. Exatamente. Mas o que eu ia comentar é que Thiago Galhardo é outro jogador. Tá? Participa muito do jogo, volta muito para ajudar, muitas vezes até na marcação. Hoje teve um momento que o Santa Cruz estava na saída de bola e Galhardo recebe a bola na linha dos volantes, assim, para ajudar. Então, até porque ele é um cara que começou a carreira como volante e meia, né? Então ele tem essa qualidade, não é algo diferente para ele jogar nessas posições. Então ele volta muito para ajudar. E aí a gente viu ele, por exemplo, no lance do gol ajudar muito, e no segundo tempo a jogada que ele faz dando o passo para Tiaguinho é muito boa. Sabe? É uma jogada de camisa 10, assim, tira 2, 3 da marcação e faz um lançamento muito bom. Teve outras bolas também que ele lançou muito bem. Os jogadores não conseguiram alcançar, então foi o expoente positivo de fato do Santa Cruz hoje. E Giovani, e assim, é uma enorme surpresa, nem sei se dá para falar surpresa, né? Porque é um cara que vinha se destacando, tanto que veio valorizado já para o Santa com um salário relativamente alto para uma Série D, mas está encaixando muito bem, né? Leva muita vantagem no 1 a 1 contra os jogadores. Hoje, no primeiro tempo, as jogadas que o Santa Cruz teve com perigo foram em jogadas individuais de Giovani, né? Fora outras chegadas que ele consegue levar vantagem. Eu acho que no segundo tempo ele perdeu um pouco o ímpeto, talvez perdeu um pouco ali a efetividade das suas jogadas, mas também foi uma válvula de escape, funcionou bem. Fica aí a avaliação do jogou bem para Giovani. Já Tiaguinho, eu vou colocar o laranja, tá? Talvez tenha torcedor do Santa que vai dizer, pô, tem que ser vermelho, perdeu 2 gols, mas eu vou colocar o laranja porque pelo menos ele tentou, participou, sabe? Enquanto tem outros ali que erraram mais do que ele. Pesa, obviamente. Não, na verdade, eu vou mudar por colocar o vermelho porque eu lembrei da burrice tremenda que ele fez no primeiro tempo, que escapou de levar um vermelho assim porque o árbitro não quis expulsar ele. Porque eu estava até Esperou comentando para com dar, você no né? Official. Eu nunca Esperou vi isso para na minha vida. agredir, né? Ele leva uma Deixa o agressão árbitro do chegar jogador do junto. Ferroviário. Ele leva uma agressão do jogador do Ferroviário. Aí fica caído, porque o lance foi fora da jogada.
Não foi numa disputa de bola. A bola estava em outra parte do campo, tem a disputa, ele cai no chão reclamando da agressão, fica lá. Aí quando o árbitro chega perto dele para ver o que foi que aconteceu, aí ele se levanta e quer chutar o jogador do Ferroviário na frente do árbitro. Eu nunca vi isso na minha vida, sabe? O cara nem pra. Não sabe nem agredir certo, vamos dizer assim, porque nem pra fazer escondido, o cara espera o árbitro chegar pra tentar o chute. O chute não pega em O cheio cara não no sabe jogador do. nem como agredir certo. É uma frase forte, 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 amigo. Isso aí, se mal interpretado, ainda dá um problema grande. Ô, bicho. Mas o fato aqui, Celso, é que assim, ele nem chega a pegar em cheio o chute no Aham. jogador do Ferroviário. Mas Aham. aquilo é agressão. Até porque a Exato. agressão não é uma avaliação do resultado dela, é da intenção de você agredir o adversário. E Perfeito. claramente ele quis chutar o adversário, que a bola pega meio que de raspão, enfim. Mas ele escapou muito ali de ser expulso, porque qualquer árbitro mais seguro de si teria expulsado e de forma justa. Então por isso eu vou colocar o vermelho, porque foi esse lance e na continuação da partida muito mal nas finalizações também. Então o vermelho aí para Tiaguinho tá de bom tamanho. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer para você sobre o Thiago Galhardo, mas vou deixar você analisar os substitutos para eu concretizar essa minha pergunta. Vamos lá com os demais reservas que acabaram sendo acionados aí ao longo da partida. João Pedro, Laranjinha. João Pedro João Pedro, assim, Laranjinha. é uma decepção muito grande, né, Celso? Porque ele começou o ano muito bem no Santa. Ele teve a renovação junto com o Tiaguinho e caiu, assim, de rendimento de forma vertiginosa. Porque você pensa, pô, o William Júnior foi mal hoje. Ah, tem João Pedro no banco, né? Pode ser uma oportunidade para João Pedro entrar. Ele entra e não agrega nada mais. Ele foi do nível de William Júnior. Não conseguiu adicionar em campo. É um cara que o torcedor tinha muita expectativa. Não à toa o Santa fez um investimento para renovar com ele, mas que não consegue realmente hoje ajudar. Hoje ele é um reserva crasso assim no time, não tem disputa de posição. Por mais que eu não seja um grande fã de William Júnior, mas tá muito mal, João Pedro. E é aquele cara que eu vi em vários grupos, né, torcedores falando, pô, queria muito que ele se recuperasse, seria um cara importante para o restante da competição. Ainda pode ser, né? Espero que o Santa Cruz consiga, mas não está acontecendo, de fato. Pedro Favela, muito mal, tá? Vermelhinho para Pedro Favela. É incrível o quanto ele conseguiu ser danoso para o time, mesmo jogando pouco tempo. Basicamente, não acertou nenhuma jogada. E eu vi muito torcedor do Santa aqui, até mesmo no chat, reclamando de Marcelo Cabo pela mudança, porque acreditava que o correto teria sido colocar Lucas Bessa ao invés de Pedro Favela, né? Porque Lucas Bessa ele entrou na partida contra o Ferroviário no Arruda depois de um tempo lesionado. Ele já tinha até entrado em outros jogos, mas foi o tempo que ele passou, foi o jogo que ele passou mais tempo dentro de campo, conseguiu ajudar com uma assistência no último gol. Mas eu entendo a escolha de Marcelo Cabo porque na normalidade Pedro Favela é de fato reserva de Gabriel Galhardo. Pedro Favela não entrou no último jogo porque estava suspenso. Se não, provavelmente ele teria sido titular na vaga de Gabriel Galhardo. Mas hoje, depois de hoje, eu vou entrar totalmente no time desses torcedores que, para mim, a partir de hoje, não se justifica mais Pedro Favela estar na frente de Lucas Bessa na fila de substituições. Porque a partida dele foi muito ruim. Não acertou basicamente nenhum passe. Não agregou na fase ofensiva e defensivamente, Ciel passou dele no lance do terceiro gol com uma tranquilidade que assim, se Como se fosse um nada, cabo né? de vassoura, se fosse um cabo de vassoura com a camisa do Santa, era a mesma dificuldade que Ciel ia ter para passar ali naquele momento. Então, muito mal a atuação de Pedro Favela hoje. É um cara que chegou com uma certa expectativa de ganhar essa posição de titularidade, mas ficou devendo. Eu até falei em alguns grupos, e eu até já falei isso aqui no programa passado, que assim, eu não entendo, por exemplo, Lucas Siqueira ter sido completamente escanteado no Santa quando eu vejo Pedro Favela, por exemplo, entrando no segundo tempo. Para mim, um Lucas Siqueira agregaria muito mais entrando no segundo tempo do que Pedro Favela, sabe? Mas enfim, faz parte. Perfeito. É, aí Falta tem ainda ainda Pedro Viniora. Henrique. Isso, Pedro Isso. Henrique e Viniora. Pedro Henrique e Viniora, vamos lá. Viniora e Pedro Henrique, eu vou colocar
Pô, o Pedro Henrique ele agrega muito pouco, mas ele mal teve chance. Eu vou colocar o Branquinho, tá? Para Pedro Henrique. Eu acho que ele teve muito pouco tempo ali para cobrar alguma coisa dele, nem basicamente recebeu nenhuma bola, então acho que sem nota pode ser o Branquinho aí para ele. E Viniora, eu vou colocar o sem nota também para Viniora, tá? Entrou Ok. num. Se bem que Viniora jogou mais tempo, mas assim, não tem muito o que avaliar. Se não, seria um razoável ali de tipo, não tem muito como avaliar, sabe? Pegou pouco na bola e etc. Eu prefiro colocar o sem nota para não acabar sendo injusto na avaliação. Perfeito. E aí a minha pergunta para você é a seguinte, tá? Primeiro, vou pedir para nosso querido Márcio Souza trazer algumas mensagens aqui do chat que a gente recebeu, tá? Tem uma mensagem aqui às 20h55 de Gabriel Itajara. Ele traz o seguinte, Artuzito. Se Renato entrar em forma, Tiaguinho é quem tem a vaga mais em risco nesse ataque. É o mais irregular do setor. Gabriel Itajara, que também é produtor de conteúdo, repórter do Game Arena, tá? Que integra aqui o nosso ecossistema do NE45. Ele é da equipe de fatos dos confrontos, que elabora super fichas aí de jogos. Então, um abraço aí para o nosso querido Gabrielzito. Ele está falando aí da possibilidade de Tiaguinho perder a vaga para Renato. O que é que você acha, Artuzito? Eu concordo com ele, tá? Eu não acho que Renato vai chegar como titular na equipe do Santa. Também não acho que Tiaguinho tá tão mal ao ponto de que quem chegar já vai assumir a posição. Vale lembrar que Tiaguinho vem aí de duas partidas decidindo, né, para o Santa. Ele fez gol contra o Ferroviário e ele fez dois gols, né, contra o Ferroviário e ele fez gol também. Eu não vou lembrar agora se foi contra o Souza ou se foi na partida anterior, mas ele tirou ou foi contra o Central. Eu acho que foi contra o Central que ele marcou. Então, o Thiaguinho ele tirou essa zica que ele estava, podemos dizer assim, de muito tempo sem marcar, sem conseguir ajudar muito. Vem contribuindo, mas de fato ele é o mais regular. Basicamente, o que Gabriel quis dizer é que ele não escreveu isso, é que é assim, Giovani e Thiago Galhardo não vão sair. Então, Aham. se for para sair alguém, vai ser Thiaguinho. Você pode ler dessa Perfeito. outra Então, forma o que ele comentou. e aí a minha pergunta para você é a seguinte, tá? Que eu tinha guardado para você, estava aguardando, que eu tinha sinalizado para você, estava aguardando você concluir a análise geral para eu fazer essa pergunta. E aí você acabou de me dar a oportunidade do gancho perfeito. Você acha que Thiago Galhardo, eventualmente, pode deixar de ser um centroavante e passar a jogar um pouco mais afastado aí do gol, como um 10 eventualmente, como ele já fez em outros momentos da carreira? Ou você acha que mexer aí seria perigoso demais? Pode, se o Santa Cruz contratar um centroavante confiável para jogar nessa posição de camisa 9. Porque Uhum, hoje, Celso, isso é até outra. Foi bom você dar essa oportunidade, porque eu até vou poder falar de outra lacuna que o Santa Cruz tem certo. no elenco. Hoje o Santa Cruz tem para camisa 9 Thiago Galhardo, ponto. O reserva Exatamente. dele, que é Pedro Henrique, que entrou hoje, eu coloquei sem nota pelo pouco tempo, mas é um jogador que foi titular, por exemplo, contra o Souza e fez uma partida paupérrima, muito ruim, não tem a menor condição. E ele mesmo assim consegue ser melhor do que Tanque, que nem relacionado foi para o jogo. Porque Eduardo Tanque também já mostrou que, assim, pelo menos para uma avaliação 2025, o que ele mostrou até agora, não vai conseguir agregar. Então, hoje, não faz sentido a gente falar de Galhardo deixar de ser o camisa 9, porque não tem quem coloque, então, no lugar para ser camisa 9. Ele poderia ajudar nessa posição de camisa 10, mas você estaria gerando um problema gigantesco na camisa 9. Agora, eu acho que o Santa Cruz tem uma necessidade de buscar outro camisa 9, porque Galhardo pode ter uma lesão, ele pode estar mal. E também por uma questão de característica. Galhardo não é aquele camisa 9 trombador, cabeceador, sabe? Aquele cara como, por exemplo, é Gamalho, que vem sendo especulado no Santa. Tem tido aí notícias, nada oficial, nada muito certo, mas se fala já há um tempo de um certo interesse do Santa em Léo Gamalho, que está encostado no Mirassol sem atuar, né? Então, eu acho que seria interessante demais o Santa ter um jogador como Gamalho, e aqui eu não estou falando nem de Gamalho em específico, mas um cara com essa característica, que pode destravar partidas numa competição como essa. No momento que você está precisando buscar o gol, você tem um cara lá na área, com mais presença de área, com mais força no cabeceio, podendo fazer um pivô, e aí nessa condição você ganha sim a opção de Galhardo jogar mais recuado como armador. Tá? Mas, em resumo, precisa ter alguém
para fazer essa função, para você começar a pensar em Galhardo dessa forma. E para além dessa necessidade do camisa 9, a minha outra necessidade que eu vejo de forma muito latente nesse orgulho do Santa é um ponta. O Santa hoje tem de opções como ponta Giovani e Thiaguinho, chegou agora Renato, mas o Santa está faltando outro reserva. Né? Você tem que ter pelo menos ali 4 pontas dentro do seu elenco. Vamos dizer, 2 de Sim, cada lado, o titular e o reserva. exatamente. O Santa tinha João Diogo, mas João Diogo foi liberado, foi anunciado há pouco no Botafogo de João Pessoa, né? O Botafogo da Paraíba, do nosso amigo Fábio Hermano. E aí o Santa hoje só tem Renato, que está chegando. E vale destacar também que Renato não atuou em 2025. É um cara que teve problemas físicos aí nos últimos anos, então deve precisar de um tempo para se recondicionar, até estar na melhor condição física. Então o Santa precisa de mais um ponto aí, porque Deus me livre, acontece uma lesão de Giovani e Thiaguinho, o que é que o Santa vai fazer? Né? O Santa talvez vai precisar colocar Israel de ponta, e aí vai ficar sem realmente nenhuma opção, porque o Viniora é um garoto, né? Não conseguiu ainda acontecer dentro desse time do Santa. Então, é outra necessidade aí que o Santa Cruz tem dentro desse elenco. José Firmino Neto trouxe um superchat aqui, pode trazer para a tela, dizendo o seguinte, ó, Léo Gamalho vira 9 se chegar no Santa. E Christian Spinelli, um pouquinho acima dele, também acaba trazendo isso aí. Ó. Acho que se contratarmos um 9, a posição ideal para Thiago Galhardo seria jogando com a 10. E ainda teríamos o William Júnior como uma boa opção no banco. Então é É o que a gente comentou, né? É o que Arthurito acabou de comentar, está alinhado aí com o que pensamos, inclusive. Tem um último superchat aqui, meu caro Arthurito. Traz para a tela, por favor. Eu quero dizer que eu sou contra, tá? Mas o regulamento aqui dos nossos programas me obriga, porque é um superchat, tá? Você pode ler, por favor, Arthurito, para mim, porque minha câmera está bem aqui na frente, eu não estou conseguindo ler agora. Com o Arthur na Europa era 3 pontos todo final de semana. Eu sou Veja, contra. Sou você é contra o contra. quê? Você é contra a Sou... viagem para a Europa ou esse comentário? Não, pô, eu sou contra aí, pô. Essa história não, pô, isso vai ser na H-Menor. Eu sou contra, eu sou contra você, eu sou contra esse tipo de comentário contra você, que é meu amigo. Sou contra. Veja, é uma injustiça muito grande, né? Porque quando eu Muito, tive irmão. aqui comentando o Santa venceu o América, aí jogo contra o Central o Santa vence, contra o Souza, vence contra o Ferroviário, aí tá tudo certo. Agora É. perdeu uma, aí isso é o problema, né? A Tava turma na já tava guardando a Europa, carta ali. voltou, né? Eu acho um desaforo também. Como eu disse, eu sou Veja, contra. veja o Vitória aí, Celso. Eu não queria dizer não, mas foi só eu largar o Vitória que olha o que aconteceu, tá vendo? Eu tivesse lá, o momento era outro, o momento era Pois outro. você é pé quente, Arthur. Você é pé quente. Por isso que eu quero que você venha para o Experience. Bom, galera, faltou aqui para a gente fechar tá, a nossa análise, a análise e avaliação do Marcelo Cabo, para a gente amarrar aqui. Eu vou colocar o laranja, Celso, porque eu acho que o Santa ele hoje não fez uma boa partida e principalmente por isso que eu vou colocar o laranja para Marcelo Cabo. Eu acho que passa um pouco ali pela disposição do Santa Cruz dentro de campo mesmo. A equipe como conjunto não funcionou. Então, com a mesma Uhum. tranquilidade que eu semana passada coloquei ele como muito bem e acho que ele foi personagem fundamental daquela atuação muito boa do Santa, eu acho que hoje também tem a participação dele na atuação abaixo. Não Justíssimo. peso muito as substituições, como o torcedor fala. Eu entendo ele ter escolhido, por exemplo, Favela ao invés de Lucas Bessa. Eu acho que a partir de agora, aí eu não vou mais entender, porque é como se Favela teve a oportunidade e não aproveitou. E Vinícius Silva também não entendi muito a escolha dele, mas eu respeito como a tentativa. Então é a mesma coisa de Favela. Eu acho que valia tentar Vinícius Silva de titular, não funcionou. Daqui para frente, aí sim eu não vou entender mais, caso ele insista nesse ponto. Mas para hoje, isso para mim não é o problema. Para mim, mais é a atuação da equipe enquanto conjunto mesmo que não funcionou. Perfeito. Então, mal aí, laranjinha, para Marcelo Cabo, para a gente poder fechar aqui a nossa live. Aí, muito bem. Tá aí pro print, tá, galera? E dessa forma a gente chega ao fim de mais um programa aqui no 45 minutos, Faltou o analisando melhor em campo, não foi? Verdade, velho, somente, velho. Melhor em campo foi o nosso querido Thiago Galhardo, né? É, né? Nosso Tem grande como, né? Márcio Souza, sempre ligado, já Obrigadíssimo. foi direto.
Já foi direto ali. Perfeito. Corretamente. E eu quase que fecho o programa cometendo uma gafe, tá vendo aí? Ainda Eu nem bem que deu lembrava certo. também. Eu olhei depois, quando você falou do print, aí eu olhei a tela no geral assim para ver. Deixa eu olhar aqui pelo que eu vou ser julgado. Aí eu vi um cantinho lá que tinha o contorno do melhor em campo, eu disse, pronto, era isso que estava faltando. Pronto, vai posicionar ali certinho para encaixar a moldura do melhor em campo para Thiago Galhardo. Então é isso, Arthuzito. Dessa forma, a gente chega ao fim. Traz aí a mensagem de José Firmino Neto, essa outra, para a gente fechar com chave de ouro. Gostei da análise de Arthur Silva. Detalhou os problemas do time direitinho. Não concordo com a análise do William Júnior, mas ótima análise. Se a gente pensar aí que foram várias opiniões, várias diversas, né? Para além de cada um dos destaques individuais, ele só ter discordado disso aí. Grande elogio aí do nosso querido Zé Firmino Neto. Obrigado, viu, companheiro? Ele que participou bastante aqui, trouxe vários comentários. Se você também quiser deixar seu comentário, fique muito à vontade, a gente sempre lê aqui os comentários da galera. A gente, sempre que pode, a gente traz também para a tela, trazemos todos os superchats, sempre que é importante, que a gente percebe que tem um espaço ali para a gente trazer, a gente traz também a mensagem da galera, tá? E fica à vontade também para fazer a sua inscrição, deixar seu like, ativar o sininho para você não perder nada aqui do nosso conteúdo. Desejo também aqui uma ótima semana para todo mundo, para Arthuzito, para Márcio Souza, para você que está na nossa audiência. Um abraço em todos. E, Arthuzito, valeu, né? Fechamos? Valeu, Celso. Vou só reforçar o seu pedido ali para o pessoal. Deixem aí Sim. os comentários. Eu, por exemplo, sempre dou uma olhada nos comentários ali para interagir com o pessoal, já que a gente tem tido um público cada vez maior que às vezes não está no ao vivo, mas vê depois os Isso. cortes, né? Vê a live depois que está gravada. Então, fica à vontade aí para interagir, deixar seu comentário e A gente está sempre indica de aí para olho. um amigo. A gente sabe que a torcida do Santa Cruz aqui é muito grande e tem muita gente ainda para a gente alcançar, então chama a galera aí para a gente participar e seguir nas análises aqui. Muito obrigado, Arthuzito. Pô, você foi campeão agora. É isso então, galera. Vamos chegando ao fim. Obrigado, Márcio Souza, pela direção aqui do nosso programa. E um forte abraço para todo mundo. Uma ótima semana, galera. Valeu, viu? Tchau, tchau.